Eu vejo aqui a Dilma Rousseff até mais bonita. O que não faz o poder, né? Não só regenera, rejuvenesce e embeleza. Assim, a nova vida da presidenta do Banco dos BRICS, ou do New Development Bank, o banco daquele bloco de países que vai sim agora enfrentar o chamado G7. E ali está a Dilma, né, na presidência do banco, com o firme respaldo do Lula, que vai inclusive empossá-la formalmente, porque ela já assumiu a presidência lá na cidade de Xangai. Os inimigos já começaram a fazer a intriga com aquela história do salário de R$ 200 mil mensais. Mas a Dilma conhece muito bem essa história, inclusive porque ela saiu do Palácio da Alvorada e foi morar naquele apartamentinho de 2 ou 3 quartos em Porto Alegre, naquela solidão, não é? Depois de ser deposta do governo pelo golpe parlamentar de 2016. E a gente achava que aquilo se tratava de algo muito virtual, aquele banco dos BRICS, não é? Embora se soubesse que já havia emprestado nada menos de 4 bilhões de dólares ao Brasil, num total de 32 bilhões de dólares e não de reais, que foram distribuídos entre os 5 membros ali iniciais dos BRICS, que são Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. E agora ainda vem por aí, parece que a Arábia Saudita, a Argélia, a Argentina e a Turquia, muito provavelmente. Mas não, a gente vê que a sede do BRICS é algo de monumental e fica ali em Xangai. Olha aqui como diz esse material da CNN, daqui do Américo, o correspondente em Londres. Teve uma pneumonia e teve que cancelar essa viagem. A posse, pelo menos do ponto de vista da cerimônia, também foi suspensa. Então hoje o dia da presidente Dilma Rousseff, presidente do Banco dos BRICS, foi calmo, foi uma apresentação ali ao banco sem nenhum grande evento. Porque a ideia era que, com a presença do presidente Lula, houvesse discurso, ia ser quase um ato de desagravo a ex-presidente do... Não houve nada disso, foi um ato burocrático, porque o ato político mesmo vai ser quando o Lula chegar à China, agora no dia 13 e no dia 14 já vai empossar formalmente a ex-presidenta no Banco do BRICS. Mas agora vejamos a importância do que representa, não é, esse Banco dos BRICS, que, para começo de conversa, vai cuidar, não é, já de encaminhar aquela história das compras, das transações do Brasil com a China, principalmente, e de todos os membros dos BRICS, sem o dólar, sem aquela intermediação do dólar, em cujas transações se paga pelo menos 10% de cada negócio. Paga uma espécie de pedágio para o dólar. É claro que isso vai trazer muitos problemas para o Lula, o Lula que já anunciou, cujo governo já anunciou que suas futuras negociações com a China vai ser tudo na moeda do Brasil e na moeda chinesa, ali no esquema, não é, que vai evitar o dólar. Mas vejamos aqui como foi o primeiro dia da ex-presidenta Dilma, ali nesse novo posto, né, de presidente do BRICS. Como diz aqui sua velha inimiga, a Folha de São Paulo, Dilma no Banco do BRICS pode trazer lastro de prestígio ao Brasil.
ex-presidente, assume liderança do New Development Bank com tarefa hercúlea de requalificá-lo em cenário delicado. Dilma Rousseff chegou sorridente à sede do novo Banco do Desenvolvimento, NDB, na sigla em inglês, em Xangai, pronta para liderar uma das poucas materializações concretas da parceria iniciada pelo BRICS. Cercada de sorrisos e pompa, a ex-presidenta desembarca na China cumprindo o desejo antigo de Lula, requalificar sua imagem em um posto internacional à altura de um dos principais quadros do PT. Mas a Dilma não é muito dessas pagelanças. Ela, na verdade, ela está preocupada na tarefa que a espera no branco dos BRICS. Vejamos aqui, por exemplo, um dos seus focos principais, que é esse aqui. Como o Brasil e China pretendem fechar negócios sem usar o dólar americano. Olha aí o perigo, não é? O perigo, segundo um professor da Universidade Fluminense, avisou o seguinte: haverá uma grande sabotagem por parte do capitalismo internacional quanto a isso aqui. E a gente conhece muito bem como são essas sabotagens, não é? É corrida bancária, é ataque especulativo, etc. Mas o que é isso? Segundo aqui esse material do G1, a demanda para fazer comércio em moeda nacional partiu do maior parceiro comercial do Brasil e faz parte de um esforço da China para diminuir a dolarização da economia e aumentar o poder internacional do yuan, que é a moeda chinesa. Brasil e China deram mais um passo para aprofundar sua cooperação comercial e para excluir uma possível influência americana nos negócios entre os dois países. Na manhã desta quarta-feira, 29 de março, os dois países anunciaram a criação de uma clearing house, ou Câmara de Compensação, uma instituição bancária que permita o fechamento de negócios e a concessão de empréstimos entre os dois países sem que o dólar americano tenha que ser usado para viabilizar a transação internacional. O IBC, Banco Industrial e Comercial da China, na sigla em inglês, é o banco que vai operar a clearing house no Brasil para permitir que empresários brasileiros e chineses possam fazer transações comerciais e empréstimos em yuan e não apenas em dólar, como acontece hoje entre os dois países. Então a gente vê aí que essa aproximação ou reaproximação da China com o Brasil ou o Brasil com a China não é nada virtual, muito pelo contrário, é muito concreto. São negócios se efetivando agora, não mais com a intermediação do dólar, mas nas transações das moedas dos respectivos países. E o que é que isso significa? Isso significa a expansão dos negócios, expansão da cooperação, que não é só comercial, ela é científica, ela é tecnológica e, claro, que política. Agora, onde vai dar isso, a gente não sabe, porque, como advertiu aquele professor universitário lá do Rio de Janeiro, a sabotagem vai ser forte. E a gente nem sabe se o Lula vai aguentar de tanta pressão, porque a gente se recorda muito bem que a Dilma não foi deposta apenas pelos movimentos nacionais, mas principalmente pelas pressões que vieram de fora, justamente porque ela conduzia um governo, né, de aproximação
com o chamado mundo multipolar, que é o mundo ali, aí sim, se isso der certo, o que haverá é justamente a emergência desses países, dessas potências regionais, como verdadeiro poder, ali gravitando ao lado dos Estados Unidos, que não serão mais superpotência. Se isso der certo, evidentemente, como tudo parece fazer crer.